Pater noster, qui es in cielo. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. O site www.olharjornalistico.com.br, dando continuidade à série de entrevistas com os frades carmelitas sobre o ano vocacional carmelitano da província carmelitana de Santo Elias. Temos a alegria de entrevistar o Dom Vital, bispo carmelita, eremita, reside em Lídice, Rio de Janeiro. Para você conhecer melhor o eremita carmelita Dom Vital, você deve assistir o primeiro vídeo sobre a sua biografia. Esta entrevista está dividida em 3 vídeos, porque Dom Vital pediu licença ao então Papa João Paulo II, na época, para ser eremita. Qual a primeira motivação vocacional para entrar na Ordem do Carmo, na província carmelitana de Santo Elias? Porque Dom Vital deixou a Holanda e veio para o Brasil. Como é a vida no eremitério fonte do profeta Elias? Qual o futuro deste eremitério? Fé e política. Até que ponto a Igreja se compromete na orientação do voto certo? Estas e outras perguntas o entrevistado irá responder. Acompanhemos atentamente. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat. Qual a motivação inicial para o senhor entrar na província carmelitana de Santo Elias, na Ordem do Carmo? Bom, as motivações sempre se encaixam dentro de um contexto histórico, né? Para sentir-se motivado, por assim dizer, a gente parte de certas premissas. Quando a gente ainda é, vamos dizer, criança, menino, né? A gente tem as motivações de uma criança. E foi assim comigo que eu fui com meus pais à igreja paroquial, onde durante a quaresma tinha pregações quaresmais. E tinha lá um padre no púlpito de hábito marrom, e eu não entendi muito o que este padre falava, mas me entusiasmei pelo hábito dele. Daí entrei nos carmelitas, só que fiquei sabendo depois que aquele padre que me fez entrar nos carmelitas era franciscano. A gente vê, né? No entanto, como a gente acha que Deus está presente só na história da gente, o único espaço para encontrar-se com Ele, eu entrei então no seminário menor dos carmelitas, frequentei 3 anos, depois vim para o Brasil em 49, continuei os estudos, né, em Itu, depois o noviciado, fiz a filosofia, e a gente vai então conhecendo melhor o que significa ser carmelita. E isto me atraiu profundamente, e continua a atrair-me profundamente. Para dizer a verdade, eu sempre quis ser missionário. Eu gostava do trabalho, gostava mesmo. E mesmo depois de bispo, eu devo dizer que foi uma alegria poder trabalhar numa diocese com este povo. Era um povo simples, uma diocese que tinha poucos padres, começamos com 5 padres, mas existia aos poucos, né, uma verdadeira fraternidade. E, no entanto, todo mundo ficou muito admirado, surpreso, quando eu decidi pedir renúncia ao Papa João Paulo II para levar uma vida mais contemplativa. É aí que a gente, creio eu, toca em 2 dimensões da vida carmelitana, né? Vamos dizer, a vida ativa, né? Porque também a Ordem do Carmo pertence às ordens mendicantes, tem um trabalho com o povo,
E, no entanto, começou com uma vida contemplativa, né? Levava, inclusive, uma vida de silêncio. Eu acho que para aprender a viver o silêncio da vida. O silêncio da vida é difícil de descrever, mas encontrar, vamos dizer, na própria vida, aquela palavra que sai do princípio, né? Como diz o Evangelho de São João, no princípio era a palavra. E os padres gregos, comentando este texto de São João, eles diziam, isso significa no silêncio era a palavra. Então, eu fui, custou, também porque não queriam deixar que eu fosse, né? Eu acho que o Núncio fez de tudo para impedir que eu fosse, mas depois de mais de um ano que eu tinha pedido, né, essa licença, finalmente veio a licença e fui lá para uma roça, lá na Mata Atlântica, Serra Atlântica, que eu já conhecia, onde eu tinha jovem ainda feito um retiro, e lá comecei então a viver uma vida, vamos dizer, de estilo diferente daquela vida à qual eu estava acostumado. Mas, em todo caso, eu me sinto bem. O Carmelo, para mim, significa alguma coisa. Eu acho que também significa para a igreja. Engraçado que um jornal me pediu recentemente que eu escrevesse um longo artigo sobre a vida eremítica. Eu pensei que um jornal vai interessar-se por a vida eremítica. Mas escrevi, eles inclusive pediram continuidade. Vou ver o que vou fazer. É isso. Dom Vital, o senhor falou em motivação missionária, né? Sempre pensou em ser missionário. Isso. Aparentemente, não seria uma contradição deixar uma diocese e se retirar como os primeiros eremitas lá do Monte Carmelo. Como é que o senhor vive esta missão lá? Podemos chamar, não sei se poderíamos chamar de mosteiro, comunidade eremítica. Como se vive esta missão lá retirado, né? O senhor não é mais bispo, não tem as paróquias para acompanhar. Há uma contradição, mas como se vive essa missionariedade no estilo de vida do senhor? Bom, em primeiro lugar eu acho, mas a explicação levaria muito tempo para fazer-me entender. Eu acho que a missionariedade tem uma raiz também no silêncio. É o silêncio, sei lá, que é precisamente isso que os padres gregos diziam, né? No princípio era a palavra, no silêncio era a palavra. Então eu diria, como uma palavra meio difícil, desculpa, meio filosófico, eu acho que em primeiro lugar, o único lugar onde a gente encontra Deus é na história. Não adianta procurar a presença de Deus fora do contexto da própria história. Então a gente deve aprender a ler a própria história para descobrir a presença de Deus. Porque quem não sabe ler, é como acontece com os analfabetos, né? Quem não sabe ler também não vai aprender a escrever. Quem não sabe ler a própria história como presença de Deus também não vai escrever uma história com um sentido novo da presença de Deus. Eu acho que a missionariedade consiste nisso, é aceitar a presença da transcendência divina na imanência humana. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur